Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 17 em diante, que vai nos dizer assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhe: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneça, e o açoite e crucifique, ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? E ela respondeu: Dize que este meus 2 filhos assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu e disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Disse-lhe eles: Podemos. E disse-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar, se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que sejais vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muito. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra aqui no livro de Mateus, e a narrativa vai nos contar que 2 irmãos fizeram um pedido a Jesus Cristo. Se a gente for voltar um pouco para o Velho Testamento, lá no livro de 2 Crônica, capítulo 6, versículo 6 e 7 em diante, a gente vai ver que também teve um homem que fez um pedido a Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Salomão, uma certa feita, ele olhou para o que restou do reino de seu pai Davi, chamou toda a congregação, chamou os sacerdotes e subiu até ao monte para sacrificar. E ali ele viu que tinha 1000 bois que arava a terra, e ele sacrificou ali ao Senhor. A palavra de Deus disse que toda a congregação ficou ali no pé do monte, e ele sacrificou tudo que tinha, tudo que restou do reinado do seu pai. A Bíblia vai dizer que naquela mesma noite apareceu Deus e disse a ele: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão, podendo pedir muitas coisas que eu e você poderia pensar em pedir se a gente tivesse a oportunidade de Deus aparecer nos tempos de hoje na nossa frente e dizer: Pede o que você quiser que eu vou fazer. E Salomão vai e pede sabedoria para guiar aquele grande povo que Deus tinha confiado na mão dele. E a Bíblia vai nos relatar que Deus disse: porque não pediu a morte dos inimigos, riqueza, bem ou algo para você, ou longevidade de dias. Deus deu a ele mais do que sabedoria, deu riqueza, deu tudo que Salomão conseguiu conquistar. Deus deu para Salomão.
porque Salomão fez um pedido a Deus que ia glorificar o nome dele. Observe que quando a gente pede algo para nós mesmos, para nos beneficiar, vendo que tem mais pessoas ali ao nosso redor e não se preocupa com aquelas pessoas, nós estamos sendo egoístas. Salomão poderia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria para guiar aquele grande povo. E aqui não é diferente. Não teve sacrifício, eles não sacrificaram nada, mas a Bíblia vai dizer que vieram dois irmãos e fez um pedido a Jesus. A Bíblia vai nos relatar que no versículo 17, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e num caminho disse-lhe: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão ao gentio, para que dele escarneça, e o açoite, e crucifique, e ao terceiro dia ressuscitará. Olha que interessante que Jesus está falando à parte. Jesus não falou isso aqui para a multidão. Jesus chegou para os 12 que andavam com ele e disse: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos principais dos sacerdotes, dos escribas, eles vão escarnecer do Filho do Homem, eles vão crucificar, eles vão me açoitar. Vai passar um período de tristeza, de dor, mas olha, no terceiro dia eu irei ressuscitar. Imagine eu e você estando ali no meio daqueles 12, recebendo uma notícia dessa. Que aquele que a gente está seguindo, que era o mestre, que muitos ali pensavam que ele veio revolucionar naquele tempo, reinar ali tirar o jugo de Roma que estava ali com os judeus, fazer algo diferente, quebrar o jugo daquele sistema, e agora ele vai dizer: olha, eu vou ser morto. Os discípulos viu ele curando, viu ele ressuscitando, viu ele dando visão aos cegos, viu ele levantando os coxos, viu ele dando voz ao mudo, dando audição àqueles que estavam surdos. E agora, de uma hora para outra, ele chegou e disse: vamos a Jerusalém, porque lá eles vão me matar, eu vou ser crucificado. Mas ele diz aqui: mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Agora imagine como ficou a mente daqueles discípulos, daqueles apóstolos que andavam com Jesus, que via todas as maravilhas que Jesus realizava. Mas a Bíblia vai dizer aqui no verso 20 que de repente então aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Olha o pedido desta mãe. Olha o pedido que ela levou os 2 filhos, já que ele vai morrer, já que ele vai ressuscitar, então vamos ali fazer um pedido para ele. E na mente da mãe dos filhos, Jesus ia realizar. E a palavra continua dizendo: e ele diz: que queres? Ela respondeu: dize que meus 2 filhos se assente uma à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Olha a visão da mãe de Tiago e João. Mas tinha 12, mas porque só eles 2 iam ter o privilégio de sentar uma à direita e outra à esquerda. Olha o pedido que ela foi fazer para Jesus.
Olha o egoísmo, para ela só estava visando ali os filhos. Diferente do que Salomão pediu. Quando ele teve a oportunidade, Deus disse para ele: pede o que queres, que eu te dou, que eu vou te dar. E ele pediu sabedoria. E agora aqui, esta mãe está vendo que tem uma oportunidade de fazer um pedido, agora ela pede para os filhos dela. E os 10 que estavam andando com Jesus, não também tinham esse mesmo direito de fazer algum pedido para Jesus? Mas o interessante é que Jesus vai responder. Jesus respondendo, disse-lhe: não sabeis o que pedes. Pode vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Jesus agora vai dizer: você pode beber do cálice que eu bebo, do batismo que eu sou batizado? Eles respondem: podemos. E Jesus vai dizer, diz-lhe ele: na verdade bebereis do meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E aqui, meus irmãos, eu começo a observar que para que a gente esteja junto com Jesus Cristo naquele grande dia, nós temos que passar por uma preparação. Todos os dias nós somos preparados para alguma coisa. Nós temos as escolhas para começar o dia, para passar de manhã, à tarde e à noite. Nós estamos sendo preparados durante o dia para alguma coisa. E para sentar ao lado de Jesus, ele vai dizer aqui para aquela mãe: olha, na verdade bebereis do meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo. Não é eu que vou escudar para aqueles que vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Ele vai dizer aqui, mas é para aqueles quem meu Pai o tem preparado. E aqui eu paro para analisar, abro um parênteses para analisar minha própria vida, como é que eu estou sendo preparado para me encontrar e assentar ou à direita ou à esquerda, ou ficar na frente, ou ficar um pouco atrás, mas eu quero ficar perto de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me preparar a minha mente, preparar o meu coração, preparar o meu comportamento, preparar o meu linguajar, preparar aquilo que sai da minha boca para que não desagrade a Deus, preparar o jeito que eu convivo aqui com as pessoas, ter um relacionamento. Porque a própria palavra vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu estou sendo preparado? As pessoas se preparam para muitas coisas. Quando a palavra vai dizer: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, lá em Amós, a palavra vai nos dizer isso, e a gente temos que nos preparar, e quem nos prepara é Deus. Jesus diz: todo aquele que o meu Pai me dá, jamais eu lançarei fora. Temos que nos preparar aqui nesta terra, porque não compete quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, mas tem uma toda preparação para que a gente possa estar com o ouvido sensível para naquele grande dia ouvir o som da trombeta. E como é que a gente está sendo preparado? Jesus vai dizer aqui, é para aquele que o meu Pai tem preparado. E todos os dias Deus está nos mostrando algo que eu e você temos que deixar para seguir.
Aqueles que quiser vir após a mim, pegue sua cruz todos os dias e siga-me. Essa preparação é envolvida também de eu e você levar a cruz. Porque só com a cruz nós vamos reconhecer o que Jesus Cristo fez ali. Porque um dia nós vamos trocar essa cruz por uma coroa. A palavra lá em Apocalipse vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel porque Deus é fiel, porque Jesus Cristo é fiel, porque o Espírito Santo é fiel. Por isso que ele está dizendo: olha, não compete para mim escolher, mas meu Pai é que tem que preparar o coração, para que todos os dias brote a semente da palavra de Deus. Todos os dias nós temos que nos encher do Espírito Santo. Vigiai e orai para não entrar em tentação. E Jesus Cristo vai dizer aqui: é para aqueles que o meu Pai tem preparado para ficar de junto de mim. E aqui a palavra vai dizer sobre o cálice, quando ele fala aqui, esse pedido constante, alto sacrifício que Jesus acabou de descrever, com o egoísmo de seus seguidores. À direita e à esquerda são posições de honra do reino consumado. Posições de honra. Ela queria que os filhos ficassem em uma posição de honra e os outros poderiam ficar embaixo. Deixe ele sentar à direita e à esquerda quando entrar no seu reino, porque automaticamente Jesus Cristo estará sentado na cadeira, no trono, e ela queria que o filho ficasse na posição de honra, uma à direita e outra à esquerda. O cálice era usado para significar tanto grande alegria quanto grande pesar. Aqui refere-se à morte de Jesus e mais especificamente ao julgamento de Deus contra o pecado. Batismo refere-se a ser mergulhado no sofrimento divinamente determinado. Tiago e João realmente sofreram. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. E em seus últimos anos, João sofreu perseguição e exílio. De acordo com a tradição, ele também foi martirizado. Jesus falou bem, ele pode ser batizado com o que eu vou ser batizado e beber do cálice. Porque eles foram batizados e beberam do cálice. Como aqui está dizendo, eles também passaram por perseguição. Tiago foi o primeiro dos apóstolos que passou por essa perseguição. João foi jogado ali na ilha de Patmos e ali ele ficou isolado. Mas sentar à direita e sentar à esquerda é para aqueles que Deus tem preparado. Mas a palavra continua dizendo: e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Olha o que ele está dizendo, olha, a autoridade lá nos príncipes dos gentios, um vai mandar no outro, mas ele vai falar aqui: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Olha o que Jesus está dizendo: lá no mundo, os gentios, que aqui significa o mundo, cada um exerce autoridade, como se ele estivesse falando ali sobre o vereador, sobre o prefeito, sobre o governador, o senador, até chegar ao presidente. Cada um exerce uma certa autoridade, não é verdade? Mas ele está falando entre vós.
Agora ele tira a visão do mundo e coloca a visão na igreja. Entre vós, está se referindo a mim e a você. Olha o que ele vai dizer: entre vós não será assim, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Olha como o reino de Deus é diferente do sistema mundano. Uma pessoa que ganha para ser vereador, ele vai almejar agora ser prefeito e vai querer ser governador e senador até chegar, se ele for subindo de cargo, até chegar no cargo principal, que é do presidente. Mas só que Jesus está dizendo: no meu reino não é assim. Aqueles que me servem não é assim. Aqueles que estão sendo preparados para ficar junto de mim não é assim. Aquele que quiser ser grande, que seja o serviçal. Aquele que quer que as pessoas sirvam, que sirva primeiro. Aquele que quer ser maior do que o outro no reino de Deus, não é assim. E a gente pode olhar um pouco para o nosso contexto do que a gente está vivendo e a gente pode ver dentro das igrejas pessoas que querem ser mais do que a outra, um prega melhor do que o outro, um canta melhor do que o outro toca melhor do que o outro, e vai ter nessa disputa que quando Jesus está dizendo aqui, entre vocês não seja assim. Se você toca, se você canta, se você prega, ensine, sirva. Sirva com esse dom para as outras pessoas. O que você faz para o reino de Deus, seja para servir, porque aí Deus exalta. Porque aí você vai dar com a mão e vai esconder a outra. Mas aqui Jesus continua dizendo: olha, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Agora ele se coloca na posição, agora ele está falando com aquele discípulo e está usando ele como exemplo. Olha que ele está falando, bem como o Filho do Homem. Antes, no 27, ele vai dizer: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Quem quer ser o primeiro? Quem quer ficar do lado, na direita, na posição de honra, no lugar de destaque, que seja o servo. Servo de quem? Servo do Deus Altíssimo, e para servir a necessidade daquelas pessoas que estão ali precisando. Aí a gente vai ter êxito. Aí a gente vai estar sendo preparado para quando chegar aquele grande dia, nós podemos estar junto daquele que nos amou primeiro, daquele que se fez como forma de homem, não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas antes mesmo se aniquilou-se e assumiu a forma de homem até a morte, em obediência até a morte de cruz. Foi assim que Jesus fez. Ele mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo, de homem, e foi obediente até a morte de cruz. E porque aqui a gente vê pessoas se comportando igual essa mãe de Tiago e João, igual Tiago e João, que é tudo para si, não pensa nos outros, é um egoísmo triste. E Deus está dizendo: se você quer ser grande, que seja servo. Porque a matemática de Deus, as coisas de Deus é diferente das coisas humanas. Você e Deus basta. Deus usando aquele homem, aquela mulher, aquela criança já basta. Deus sabe o que faz. E Jesus está dizendo aqui, ele encerra: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus está dizendo: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir.
A primeira vinda dele foi para servir, foi para resgatar aqueles que estavam perdidos, e todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus. Jesus diz lá em João: eu vim para dar vida e vida com abundância. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Olha, aquele que quer ser o primeiro, que seja o servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir em quê? Servir em fazer a vontade de Deus. E nós, como filho de Deus, como servo do Senhor, nós temos que servir para que a gente entre no reino de Deus. Nós temos que servir com aquilo que Deus nos deu de melhor, com a vida, com o conhecimento, com a libertação, que outra hora nós andamos, como eu falei em outra pregação, em uma vida pecaminosa, andamos nos deleites do nosso pecado, mas Jesus Cristo veio, nos libertou e nos fez livre para que a gente possa servir a Ele em primeiro lugar e servir ao próximo e amar o próximo. Porque foi isso que Ele fez aqui. Ele veio para dar a vida dele em resgate de muitos. E como é que eu e você, sabendo dessas verdades, estamos nos comportando igual a Tiago e João, estamos nos comportando igual, fazendo pedidos igual a mãe de Tiago e João, querendo a honra, querendo um lugar de destaque, sendo que Jesus Cristo disse que não compete ele fazer isso, mas é para aqueles que Deus tem preparado. E ele nos prepara, meus irmãos, todos os dias, é a gente servindo, é fazendo bem sem olhar para quem, é olhar e dizer, aquela pessoa nem merece, mas porque eu sou servo de Deus, eu vou fazer. E quem merece o quê? A gente não merecemos nada, foi a graça. Foi a graça dele que nos fez merecedor de ser filho de Deus. Ninguém era para ser salvo, mas ele veio da sua glória, ele se fez carne e veio da vida dele para nos resgatar, para nos salvar, para com naquele grande dia muitos, olha o que ele está dizendo aqui, para resgatar muitos. E eu e você temos que estar no meio deste muitos. Mas tem algumas diretrizes aqui que o próprio Jesus vai dizer. Olha, lá no mundo, os governadores, os príncipes lá deles, eles têm autoridade, ele exerce autoridade sobre eles lá, mas vós não seja assim. A autoridade que está em você, meu irmão, é a mesma que está em mim, porque nós servimos um Deus que nos deu autoridade para pisar em cabeça de serpente e escorpião. Jesus disse lá em em Mateus 28, 16 ao 19, quando ele diz, a mim foi dado toda autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, portanto ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Amém, glória a Deus por isso, porque foi dada toda a autoridade para ele, e ele nos deu autoridade sobre a palavra dele. Então a autoridade que eu tenho é a mesma que você tem, mas como estamos usando essa autoridade que Jesus Cristo nos deu, falando da vida de comentando coisas que Deus não se agrada, falando palavra torpe, de maldição. Como é que estamos ensinando o povo a guardar tudo que Jesus Cristo nos ensinou? Ensine, faça discípulo. Como é que nós estamos nos preparando? Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus.
Nós nos preparamos para muitas coisas, mas às vezes faltamos na nossa consciência se preparar para se encontrar com Ele, e todos os dias nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos qual é o dia que Ele vai vir e qual é o dia que nós não vamos ficar mais aqui nessa terra. E nós temos que nos preparar, porque se a gente não ouvir o som da trombeta, Ele vai vir nos resgatar, porque Ele voltou para aqueles que não estão mais aqui nesta terra. Então eu e você temos que nos preparar. Se nós queremos ser grande, temos que ser servo aqui. Se nós queremos ser o primeiro a ouvir o som da trombeta, nós temos que ser servo aqui. Porque o Filho do Homem veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Que esta palavra possa fazer guarita no seu coração, que eu e você possamos entender que Jesus Cristo veio nos resgatar e nos deu autoridade, e que nós possamos usar essa autoridade para falar da palavra dele, para resgatar estes muitos que estão perdidos no lamaçal do pecado, e nós dizer que Jesus Cristo transforma, liberta e cura e ama esta pessoa. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração, no meu, aquilo que faltou nessa palavra. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.